nossa aula de geografia desta semana, semana do dia 14 a 18 de setembro, páginas 94 até 100. Então, aqui a nossa aula nós vamos começar a falar sobre fornecimento de energia elétrica, né? Você já pensou que sem o fornecimento de energia elétrica, nenhuma dessas opções seria possível, né? Então, nós temos aí algumas figuras de algumas coisas que nós podemos fazer no nosso tempo livre. Então, assistir televisão, jogar, mexer no computador, ouvir música. Mas onde é produzida a energia elétrica que usamos? Como ela chega até nós? As usinas hidrelétricas geram a maior parte da energia elétrica produzida no Brasil. Essa energia é fundamental para movimentar as máquinas nas fábricas, iluminar residências, escritórios, supermercados, vias públicas, etc. É por causa do fornecimento de energia elétrica que temos atualmente os confortos da vida moderna, como eletrodomésticos, telefones celulares e computadores. Então, aqui nessa atividade, você vai escolher as opções, pode marcar mais de uma, coisas que você acha interessante fazer no seu tempo livre. O esquema ilustrado a seguir mostra de que modo a energia gerada de usinas hidrelétricas chega à nossa residência. Então, numere as ilustrações observando a ordem em que ocorre. Então, número 1, né? Primeiro, alguns rios constroem, né? Em alguns rios se constroem barragens para represar a água e formar lagos artificiais chamados reservatórios. Depois, a força da queda da água represada gira as turbinas das usinas hidrelétricas construídas junto às barragens. Por meio dos cabos e das torres de transmissão, a energia é conduzida até as estações ou subestações. E, por último, das subestações, a energia é distribuída para as residências, né? Estabelecimentos comerciais, fábricas, serviços públicos e propriedades rurais. Então, aí está a ordem, né? A ordem do processo aí de como funciona essa geração e distribuição de energia elétrica. Depois aqui também você tem outra imagem, né? Mostrando, né, o rio até a torneira de casa. Então, como é feita essa distribuição de água, como que a água ela é captada lá do rio e chega até a nossa casa, né? Diariamente, as pessoas necessitam de água para manter a saúde e o bem-estar. Todos precisam de água para beber, cozinhar, lavar roupas, tomar banho, entre tantas outras atividades. Você já parou para pensar como seria ficar um dia inteiro sem água, né? Muitas vezes a gente, né, falta água, então a gente fica mesmo sem água, a gente sabe o quanto é difícil, né? A água é muito importante, tanto para os habitantes do campo como para os da cidade. Mas como a água disponível nas torneiras chega até nossa casa ou na escola? Nos municípios, a água é fornecida por uma empresa pública ou privada, que é responsável pelo abastecimento de todas as moradias, fábricas, escritórios, lojas, supermercados e outros serviços públicos. Para chegar até nós, a água passa por várias etapas. Observe o exemplo. Então, tem aí, né, um exemplo. Vão seguindo aí os números, né, mostrando desde quando a água é captada pelos rios e como ela vai sendo, né, passada por tratamento até chegar lá na nossa casa. E também, né, junto com a distribuição de água, nós temos a coleta e o tratamento do esgoto. Para onde vai a água que usamos todos os dias, né? Porque a gente viu da onde vem a água que a gente usa. Mas e a água depois que a gente usa, né? Que escorre lá pelo ralo, no banheiro, na torneira. Para onde que vai aquela água? Atualmente, há rede coletora de esgoto em mais da metade das cidades brasileiras. Esse serviço, em geral, é prestado pela mesma empresa que fornece a água, né? A rede recolhe a água suja das casas, né, do esgoto, os resíduos das indústrias e leva para uma estação de tratamento antes dessa água voltar para o rio, né? Porque como a gente viu, a água é retirada do rio,
passa por um tratamento e chega na nossa casa, lá na torneira, no chuveiro. Aí depois aquela água que escorre pelo ralo, depois que a gente usou, então ela passa de novo, né, por um tratamento antes dela ser jogada de volta dentro do rio. Então é também como se fosse um ciclo, né? E aí então vocês têm aí, ó, algumas imagens, aí algumas fotos mostrando a água suja do banheiro, da cozinha, dos lugares onde a roupa é lavada, é coletada por tubos ligados à rede coletora de esgoto, que em geral está enterrada embaixo das calçadas, né? Então, tem aí uma outra figura aí da estação de tratamento de esgoto, na cidade do Rio de Janeiro. Aqui eu tenho um texto mostrando os riscos de água e alimentos contaminados, né? Então, o quanto a falta de água encanada, de coleta de esgoto, pode levar as pessoas a ingerir alimentos e água contaminados. Então, observe aí essa foto, né? Tá escrito aí na legenda: esgoto a céu aberto. Então, quando não existe, né, rede de esgoto, como a gente viu lá os canos por baixo, né, da calçada, por baixo do asfalto, a gente não vê essa água suja do banheiro passando. Mas em cidades, lugares onde não tem, então a água do esgoto, né, a água do banheiro escorre pelo meio da rua. Então causa mau cheiro e causa, né, doenças, e também essa água suja, ela escorre dessa forma para dentro do rio. Então ela vai suja para dentro do rio, não tem como ela ser tratada, né? Então nós vamos ver aí quantas cidades no Brasil tem rede de esgoto. Então aqui, ó, nós podemos ver que o fornecimento de água tratada e coleta de esgoto nem sempre são serviços oferecidos para todos os habitantes de um município, né? Então, em nosso país, há 5.570 cidades ou municípios e 3.069 tem coleta de esgoto. Então, vejam aí que em 2.501 cidades, o esgoto é dessa forma, no meio da rua, escorrendo no meio da rua, a água suja, né? Causando mau cheiro, doenças. E aqui um exemplo, né? No estado do Maranhão, que tem 217 municípios, né? Em 14 deles que há coleta de esgoto. No resto das cidades, não há coleta de esgoto. Então, vejam aí, em 203 municípios não tem coleta de esgoto. Então, é muitas cidades, né, que não tem. No estado de São Paulo, o contrário, tem 645 municípios e em apenas um que não tem coleta de esgoto. Então, vejam a diferença, né, que a gente tem no Brasil, nas regiões do Brasil. No Sudeste, só uma cidade que não tem, mas lá no Maranhão, mais de 200 cidades que não tem coleta de esgoto. Então, presta bastante atenção, né, nessa aula que é importante. Foi nossa aula de geografia desta semana. Bons estudos para vocês.